assim. Cristo estava falando sério. Os que se colocam em suas mãos serão perfeitos, como Ele é perfeito. Amém. Perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza e em imortalidade. Lewis estava falando do que vai acontecer com todos os cristãos, com todos nós que seguimos a Cristo, quando entrarmos na eternidade com Ele. Seremos perfeitos. Aqueles que se coloquem nas mãos de Cristo serão tão perfeitos como Ele é, perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza, em imortalidade. Essa é uma das razões que todo ser humano deveria ser cristão, deveria ser seguidor de Cristo. Aqueles que são de Cristo, por mais imperfeitos que sejam hoje, por mais que se entristeçam e se decepcionem com a sua imperfeição, um dia terão perfeição absoluta. E aqueles que não são de Cristo, um dia terão uma imperfeição muito maior, infinitamente maior do que a que eles têm hoje. E essa imperfeição também será eterna. Nós precisamos, você precisa seguir a Cristo, porque você não é perfeito, e Deus não aceita pessoas imperfeitas, porque Ele é perfeito. Deus não aceita quem é incompatível com Ele, e só Cristo nos dá a perfeição que nos torna aceitáveis a Deus. Você já recebe essa perfeição pela fé, aqui, no dia que se arrepende dos seus pecados, no dia que crê nele e que se entrega a Ele como seu único Senhor e Salvador. E depois dessa perfeição, de modo prático, real, experimental, essa perfeição será sua quando você entrar na eternidade com Cristo. Antes, porém, queridos, Jesus quer que nós aprendamos a viver a vida cristã neste mundo. Antes da perfeição que Ele vai nos dar na eternidade, Ele quer que nós aprendamos a ser cristãos, a ser genuínos seguidores dEle neste mundo. Quero que você preste atenção nesse slide aí. Qual é o tema da carta aos Colossenses? Leia comigo. Qual é o tema da carta aos Colossenses? Cristo é tudo. De novo, vamos falar juntos? Cristo é tudo. Esse é o tema dessa carta. E Cristo é tudo por 3 razões. Primeiro, fale comigo ali, bem forte. Cristo reina sobre tudo que existe. Ele é supremo. Ele é tudo, primeiro, porque Ele reina sobre tudo que existe. Ele é supremo. Segundo, Cristo é o propósito de tudo. Todas as coisas são para Ele. E terceiro, Cristo nos dá tudo o que precisamos. Só Ele faz isso. Então Cristo é tudo. Diz Paulo em Colossenses. Tudo porque Ele é supremo, Ele reina sobre tudo. Ele é o propósito de tudo, tudo que existe é para Ele. E Ele é que dá tudo ao ser humano, ao pecador. Tudo que nós necessitamos espiritualmente, materialmente, vem de Cristo. Só Ele pode nos dar. Só Ele faz isso. No capítulo 2 de Colossenses, o apóstolo Paulo ensina que a redenção completa do ser humano está somente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Versos 1 a 15. E, portanto, as
E, portanto, todas as filosofias, especulações filosóficas dos homens, ordenanças religiosas dos homens, devem ser completamente rejeitadas por nós, colocadas de lado, abandonadas, ignoradas. É o que Paulo diz nos versículos 4, 8, 16 a 23. No texto que nós lemos, você deve ter observado, duas vezes aparece a palavra nele, referindo-se a Cristo. Nele. Isso quer dizer que para ser cristão de verdade, basta estarmos em união espiritual com Cristo. Você precisa estar nele e ele em você. Você não necessita de filosofias, você não necessita de religiões, de ordenanças legalistas religiosas. Você necessita exclusivamente de Cristo Jesus. Ele é tudo. Mas Paulo diz também, se estamos em união com Cristo, nós precisamos saber como viver em Cristo, como viver para Ele. Se Ele é nosso e nós somos dele, temos que saber como viver para Ele. E é isso que Paulo ensina nesses dois versículos, Colossenses 2, 6 e 7. Ele menciona 3 formas de vivermos em Cristo. 3 formas de vivermos em Cristo. Preste atenção. Como viver em Cristo? Como ser cristão? Primeiro, viva pela fé. Glória a Deus. Vamos falar juntos? Viva Pela fé. Eu tenho que viver pela fé. Eu preciso viver pela fé. Vamos falar juntos? Eu preciso viver pela fé. Leia esse versículo comigo. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. De novo. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: você recebeu Cristo pela fé. Então viva a vida cristã pela fé. Não procure viver por outras razões ou motivações. Se você recebeu a Cristo só pela fé, viva a vida cristã também pela fé. Eu gosto da maneira que a Bíblia viva interpreta esse versículo. Ela diz assim: como vocês confiaram em Cristo como Salvador e Senhor, assim como vocês confiaram nele para ser o seu Salvador e Senhor, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com Ele. Amém. Você confiou em Cristo para Ele tirar os seus pecados, para Ele te religar com Deus. Você confiou em Cristo para ter vida eterna. Então confie nele também para os problemas de cada dia. Amém. Para enfrentar os inimigos, para enfrentar os desafios, para enfrentar as lutas, as decepções, as aflições, as tribulações. Confie em Cristo. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo, querido. Glória a Deus. Qual é o significado da palavra fé? Fé. Significado cristão, bíblico dessa palavra. Qual é o significado bíblico cristão da palavra fé? Porque na religião e na filosofia e em todas as coisas, essa palavra tem muitos sentidos. Mas qual é o significado bíblico de fé? Ela pode ser definida da seguinte forma: fé é a confiança, a certeza, a convicção de que tudo que Deus falou é a verdade. Amém. E portanto, fé também é uma decisão de viver conforme a verdade. Amém. Peço que você não esqueça disso. Fé, biblicamente falando, cristamente falando, fé é a convicção, é a certeza, é a confiança de que tudo que Deus falou para nós é verdade. E portanto, fé é a decisão de viver conforme essa verdade. Resumindo, fé é a confiança e a decisão de agir conforme a palavra de Deus. Eu vou pedir para você ouvir de novo, para você repetir comigo.
Fé é a confiança, juntamente com a decisão de agir conforme a palavra de Deus. Vamos falar juntos? Fé é a confiança, juntamente com a decisão de agir conforme a palavra de Deus. Viver pela fé não é parar de trabalhar, parar de estudar, parar de planejar a sua vida, não é deixar de cumprir as suas responsabilidades, não é ficar imaginando que Deus vai fazer por você o que você tem que fazer. Não, isso não é fé. Viver pela fé significa não viver movidos por nossos sentimentos, vontades, necessidades, ou por pessoas que não obedecem a Deus. Viver pela fé significa não vivermos movidos, levados, influenciados por nossos sentimentos, vontades, necessidades, circunstâncias, pessoas que não obedecem a Deus. Viver pela fé significa ser sempre, cada dia, cada momento e circunstância, levados, guiados, movidos, impulsionados pela palavra de Deus. Isso é fé. Você confia na palavra de Deus? Você tem convicção que a Bíblia é a verdade? E o que você fala, o que você faz, o que você decide e o que você deixa de fazer está de acordo com a verdade de Deus? Então você tem fé. E ponto final. Veja aí. 10 definições práticas de fé. Escute com atenção. 10 definições práticas do que é fé, segundo a Bíblia. Primeiro, fé significa que, sentindo força ou fraqueza, você decidirá obedecer a Deus. Amém. Estou me sentindo extremamente forte, gigantesco, Hulk. Eu vou obedecer a Deus. Estou me sentindo fraquinho, pior do que uma formiga. Vou obedecer a Deus. Segundo lugar, fé significa que, sentindo vontade ou não tendo vontade, você vai orar, estudar a Bíblia e cantar louvores a Deus. Amém. Terceiro, sentindo cansaço ou disposição, energia, você estará nos cultos, nas reuniões da igreja. Não importa se eu estou cansado, se eu estou meio desfalecido, ou se eu estou com muita disposição e desejo de ir na igreja, eu vou, não importa o que eu estou sentindo. Amém. 4. Tendo as suas expectativas realizadas ou não, você continuará servindo a Cristo, porque Ele é tudo que você precisava, e Ele já lhe deu tudo. Amém. Romanos 8,32. O nosso Pai Celestial não poupou seu único Filho, antes por todos nós o entregou, e nele Deus tem nos dado todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Então, quer ele atenda alguma expectativa minha nesse mundo, ou não atenda, eu vou seguir servir a Cristo. Amém. Quinto, se Deus responder sua oração da maneira que você deseja ou não, você permanecerá confiando nele e sendo fiel a ele. Glória a Deus. Porque já falamos aqui, Deus sempre atende a oração, nem sempre do jeito que nós queremos, mas Ele sempre atende. Amém. Então eu vou continuar sendo fiel a Ele, confiando nele. Quero que aconteça o que eu pedi ou não aconteça. Sexto, fé significa que, sentindo capacidade ou dificuldade, ousadia ou medo, você vai evangelizar. Amém. Tem gente que fala assim: não vou evangelizar, não vou falar de Cristo, não vou pregar, porque eu não sinto vontade, eu não sinto capacidade. Querido, se você confia em Cristo, você vai falar o
milagres e maravilhas, ou não vendo nada disso, você permanecerá sendo um crente dedicado e fervoroso. Glória a Deus. Porque simplesmente a palavra de Deus é a Verdade. Eu não estou vendo milagres e maravilhas, mas Deus já fez inúmeros milagres e maravilhas. Estão registrados na sua palavra. Isso é suficiente para eu ser fiel a Ele. O que Ele disse é a verdade. E não importa o que eu veja ou não veja, eu vou confiar nele. E vou ser um crente dedicado e fervoroso. Vendo milagres ou maravilhas, você permanecerá sendo um crente dedicado e fervoroso. Por quê? A Bíblia diz: nós andamos por fé e não pelo que vemos. Pelo que nós andamos? Pelo que vemos? Por fé. Às vezes você vem à igreja, você vai no culto, e você estava naquela expectativa de que a glória de Deus descesse, e coisas extraordinárias e maravilhosas acontecessem, e você testemunhasse. Não aconteceu, querido, não importa. Deus é o Senhor, Deus está no controle, Deus sabe muito bem o que faz. Nós não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Oitavo, fé significa que tendo somente realizações e alegrias na vida, ou somente aflições e decepções, você prosseguirá olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. O autor aos Hebreus diz isso. Fiquem olhando, vivam olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quer você tenha muitas aflições, decepções, ou alegrias e realizações, olhe firmemente para Ele. Fé significa que sendo zombado, criticado ou elogiado, sendo aceito ou rejeitado, você permanecerá confessando e obedecendo a Cristo. Porque, como Ele mesmo disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ser cristão é para ser amado, é para ser elogiado pelo mundo, ou é para ser odiado, desprezado, criticado e humilhado? Jesus falou: muitas pessoas vão ouvir, vão dar crédito a vocês, muitas pessoas desse mundo vão admirar vocês e vão elogiar vocês. Mas Jesus também falou: a maioria vai odiar, rejeitar e até assassinar vocês. Mas sabe por que isso vai acontecer? Porque vocês me amam, porque vocês me obedecem. Assim como o mundo me odiou, Jesus disse, vai odiar aqueles que são seguidores dele. Querido, fé significa que sendo amado pelo mundo, odiado pelo mundo, você vai continuar fiel a Cristo. Amém. 10. Na luz ou nas trevas, na compreensão ou na confusão, você sempre combaterá os seus verdadeiros inimigos, o diabo, o mundo e a carne. Quando você estiver entendendo, compreendendo tudo que está acontecendo, quando você estiver cheio de luz, tudo esclarecido para você, ou quando você estiver confuso, com inúmeras perguntas sem respostas, você vai continuar combatendo os seus verdadeiros inimigos, o diabo, o mundo e a carne. Glória a Deus. Isso é fé. Querido, eu peço que você entenda isso. Viver pela fé significa que a única condição para sermos fiéis a Cristo é o próprio Cristo. Amém? Amém? Não esqueça disso. Ser cristão, viver pela fé, significa que a única condição para sermos fiéis a Cristo é o próprio Cristo. Nada e ninguém além ou fora dele. E Paulo está dizendo então
assim como você recebeu Cristo Jesus, andai nele, ou seja, viva para ele. Hoje, o cristianismo de hoje, a igreja de hoje, em muitos lugares, está longe da palavra de Deus. As pessoas querem obedecer a Cristo, adorar a Cristo, serem fiéis a Cristo, se Ele der para elas, se eles receberem de Cristo a cura física, se receberem o emprego, o dinheiro, o milagre, a restauração da família, aí eu vou seguir a Cristo. Você não entendeu o Evangelho, se essa é a sua mentalidade, a sua motivação. Ser cristão é ter Cristo como a motivação da nossa obediência a Ele, do nosso louvor, do nosso fervor, do nosso entusiasmo com Ele. Eu sou entusiasmado por Cristo, por causa do próprio Cristo, que Ele é, do que Ele fez por mim. Isso é fé. Viva pela fé. Você está alegre, feliz, contente, porque Jesus realizou coisas maravilhosas por você, coisas materiais. Você viu o milagre, você viu a maravilha, você recebeu a vitória, recebeu a bênção. Dê glórias a Ele. Isso é misericórdia, é graça dele para com você. Agora, isso não pode ser a sua motivação para ser fiel a Cristo. A sua motivação total e absoluta tem que ser Ele mesmo. Amém. Segundo lugar, como ser cristão? Fale comigo. Torne-se, todos juntos, torne-se inabalável. Olha o que o apóstolo está falando, irmãos. Você é cristão, Cristo é seu Senhor e Salvador. Então saiba, as tempestades virão. Tem gente que se converte a Cristo porque pensa que vão acabar as tempestades. Se eu sou de Cristo, se eu for cristão, as tempestades sumirão. Paulo está dizendo, não. Principalmente pelo fato de você ser cristão, as tempestades virão. Então Paulo está dizendo, crie raízes em Cristo. Amém. Amém? Amém. Faça que as suas raízes em Cristo sejam tão fortes, tão profundas, que nenhuma tempestade de pecado, ou de obra satânica, ou de doutrina falsa, vai conseguir arrancá-lo de Cristo. Amém. Em segundo lugar, edificados e confirmados significa solidamente construídos. Vamos falar juntos? Edificados e confirmados significa solidamente construídos. O cristão deve ser tão firme espiritualmente como um prédio que não pode ser implodido por qualquer quantidade de dinamite. Você já viu o prédio sendo implodido? Vocês viram os aviões implodindo as torres dos Estados Unidos? Quem viu? Todo mundo viu. Sabe o que Paulo está dizendo? Você deve ser tão firme em Cristo. Você deve se fortalecer e se tornar tão firme, tão estabelecido em Cristo, que nenhum terrorista do inferno ou do mundo vai destruir você. Jesus está falando, Paulo está dizendo, fortaleça a sua fé,
do cristão hoje que está caindo, que está vacilando. Sabe por quê? Ele não se arraigou em Cristo. Ele não fortaleceu seus alicerces em Cristo. E até por isso ele não foi edificado como uma fortaleza. E por isso agora, quando vem os ataques terroristas do inferno, do pecado e do mundo, ele cai, ele desmorona. Porque não está construído com força, com resistência, porque não tem a fortaleza de Cristo, da palavra e do Espírito Santo. O apóstolo está dizendo que você precisa fortalecer a sua fé em Cristo, fortalecer o seu conhecimento, o seu amor, a sua obediência a Cristo, de modo que você sempre prevaleça, contra todas as tentações, tribulações e contra todos os enganos do diabo e do pecado. Arraigados, edificados, confirmados em Cristo. Isso, irmãos, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você, Paulo está dizendo, você precisa crescer espiritualmente, crescer e se fortalecer espiritualmente, de uma tal forma que nada destrua a sua confiança em Cristo, nada impeça a sua obediência a Cristo, e nada paralise a sua adoração a Cristo. Amém. João Calvino disse assim, escute aí. João Calvino escreveu: devemos agir de tal maneira que a verdade do Evangelho, depois que nos foi manifestada, nos seja como um muro de bronze a repelir todas as enganações. Mas por quê? Por que você pode ser radicado, edificado e construído como uma fortaleza indestrutível em Cristo Jesus? Por que você pode? A próxima frase do apóstolo Paulo responde, ele diz: tal como fostes juntos, tal como fostes instruídos. Irmãos, Paulo, ele está se referindo ao privilégio, à honra e glória que os colossenses receberam de Cristo. Sabe o que os colossenses tinham? Sabe o que eles possuíam? A igreja de Colossos, ela tinha um pai espiritual excelente. Ela tinha um pastor excelente. Ela tinha um professor de Bíblia excelente. Amém. Chamado Epáfras. Nome feio, mas homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo. A igreja de Colossos tinha um pai espiritual, um professor de Bíblia e um pastor excelente. Como você vai ver em Colossenses 1:7 e 4:12. E Paulo estava convicto, o apóstolo tinha convicção de que através daquilo que os colossenses aprenderam do seu pastor Epáfras, eles tinham todas as condições de viverem com toda a estabilidade, com toda a segurança espiritual. Amém. Eles foram edificados e instruídos da maneira mais correta possível. Eles foram ensinados por Epáfras nas verdades poderosas de Deus. E por isso Paulo diz: vocês podem ficar radicados, confirmados, edificados, firmes. Vocês podem ser inabaláveis espiritualmente, porque vocês receberam o recurso de Deus, as verdades de Deus para isso. Amém. E olha, você aqui, eu posso falar pelos da comunidade reformada.
você tem o pré-discipulado. Para ser instruído, para se tornar um crente, um cristão inabalável, você tem o pré-discipulado. Você pode voltar para lá. Se não achou que foi suficiente, volta para lá. Todo sábado à noite. Você tem a palavra de Deus pregada aqui. Palavra de Deus pregada aqui com a graça de Deus. Toda terça-noite, domingo de manhã e domingo à noite. Portanto, você não tem justificativa para viver caindo e vacilando espiritualmente. Você não tem justificativa para viver vacilando e caindo na fé e na prática da vida cristã. Porque você tem sido instruído. E se não tem sido por negligência sua que falta nas reuniões. Hoje de manhã mesmo, eu lamentei muito, porque pais aqui, pais de filhos homens, que são os que principalmente necessitavam do estudo de hoje de manhã sobre como proteger a família. Esses pais não estavam aqui. Alguns deles, não todos. Agora eu quero só que você não responda para mim. Você responda duas perguntas. Primeiro, você não estava aqui. Mas o que você estava fazendo hoje de manhã significa que você estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Responda para Deus. Na hora da escola dominical hoje, o que você estava fazendo realmente significa? Você pode provar que você estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus? E segundo, no dia que você tiver um desafio com seu filho ou filha, por causa do estudo que você perdeu hoje, no dia que talvez Deus o livre, Deus nos livre, você sofreu uma derrota, uma decepção com seu filho ou filha, porque você não recebeu o conhecimento de hoje de manhã aqui. O que você vai fazer? Se você não está sendo instruído, é porque você está desprezando o que Deus está te oferecendo. Querido, veja o que diz o Salmo 16, verso 8. Diz assim, alguns versículos de Salmo. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Não serei? Tenho o Senhor à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 62, 6 diz assim, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. No Salmo 125, 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Firme para si, não se abala. Eu vejo hoje muitos crentes abalados espiritualmente. Muitos crentes estão abalados espiritualmente. Olha, se nós estivéssemos num país onde há perseguição da igreja, como há no Iraque, no Irã e outros países, eu até falaria não. Esses irmãos têm razão de estarem abalados. Um pouco abalados. A coisa lá é feia. Mas aqui no Brasil, não há razão de você estar abalado espiritualmente, não, irmão. Não há nenhuma justificativa. Sabe por que esses crentes estão abalados espiritualmente? Parece que eles estão imaginando que a vida mundana e carnal é melhor do que a vida de obediência a Cristo. Isso é inaceitável para uma pessoa que já conhece a verdade, que já foi instruído na verdade. Querido, a nossa saúde pode ser abalada. As nossas finanças podem ser abaladas. As nossas emoções podem ser abaladas. Mas a nossa vida
que você seja inabalável. Depois disso, e junto com isso, seja cristão através da gratidão. Paulo disse. O que Paulo disse? Continua. Juntos, cresça em gratidão. Como ser cristão? Primeiro, viva pela fé. Segundo, tome-se na palavra. Primeiro, viva pela fé. Segundo, terceiro, cresça em gratidão. Porque, irmãos, nós só temos motivo para gratidão. Eu tenho certeza, nenhuma pessoa que está aqui tem motivo para reclamar de nada. Se você não é cristão, você está perdido, você está indo para o inferno. Mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus, você não tem motivo para reclamar. Se um dia você entrar no inferno, você não vai poder reclamar nem lá. Porque hoje, 14 de abril de 2015, você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando você entrar no inferno, nem lá você vai poder reclamar. Quanto mais aqui. O que diz o verso 7? Crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Nas cartas de Paulo, ele revela que uma das grandes marcas do cristão é a gratidão a Deus. Uma das grandes marcas de um cristão é o quê? Gratidão. A disposição de agradecer a Deus em todo o tempo. Você mostra que é cristão porque você dá muito mais graças a Deus do que ao incrédulo. Um cristão que não é agradecido, um cristão sem gratidão, é uma negação de Cristo. Queridos, nós estamos numa época em que o ser humano se destaca pelo seu egoísmo, individualismo e hedonismo, o viver para o prazer pessoal. A pessoa de hoje, o ser humano de hoje, exige, espera que tudo seja perfeito. E como não é, as pessoas vivem transbordando de insatisfação e murmuração, porque tudo não está perfeito. Eu tenho um salário que dá para eu viver, mas eu estou insatisfeito porque eu não tenho aquele salário que sobra para eu esbanjar. E assim vai. Eu tenho a roupa que dá para eu ir à igreja, beleza. Não ando pelado, ninguém zomba de mim por causa da roupa que eu uso. Mas eu não posso comprar aquela roupa de marca. Eu não posso comprar Lacoste. Como é que é aquela do crocodilo? É essa mesmo. Irmão, uma camiseta que eu vi hoje de manhã aqui, que eu não sei quanto foi, mas não era dessa marca. Uma camiseta daquela, da Lacoste, é R$300. Como é que pode aprender assim? Mas tem gente que fala, não, eu tenho que comprar da Lacoste. Eu tenho um carro meia vida. Mas eu estou triste porque eu não pude comprar um carro zero esse ano. Eu queria um carro zero. Ou então eu compro o carro zero, faço uma prestação de R$1.000 e me ferro para pagar. Ou então eu fico no Serasa e alguém vem e ainda leva o carro. Olha aqui, domingo passado, o shake. O cachorrinho lá de casa. Hoje eu estava conversando com ele. E ele estava reclamando, ele estava dizendo, olha, não, a vida não está boa. Porque eu fiz umas coisas aí com
cachê. E agora eu tenho 7 filhinhos. E eu não sei como que eu vou sustentar. E além disso, tem um deles que está fraquinho, doentinho, muito pequenininho. Eu estou com medo dele morrer. Eu não tenho dinheiro para levar ele no médico. Irmãos, até o Sheik está insatisfeito e murmurando. Imagina o ser humano de hoje. Querido, escute bem, a pergunta é: o que ou quem está influenciando você? O que ou quem está influenciando você? É Cristo ou é o mundo? É a verdade de Cristo ou são as filosofias do mundo? O que é que te influencia? O que é que te inspira? O que é que te motiva de verdade? É Cristo ou são as coisas dessa vida? Escute bem, se nós formos levados pela cultura que nos cerca, nós teremos enorme dificuldade de dar graças a Deus. Olha para o mundo e você vai ter muita dificuldade de dar graças a Deus. Olha para Cristo, o que Ele fez por você, o que Ele é para você, e você vai transbordar de gratidão. Se nós estivermos vivendo pela fé e nos tornando inabaláveis em Cristo, nós daremos graças a Deus mais e mais. A gratidão será um grande hábito das nossas vidas. Quanto mais você confiar em Cristo e se tornar inabalável nele, mais e mais você vai sentir motivos e vai enxergar motivos para agradecer a Ele. E a gratidão será um dos grandes hábitos da sua vida. O cristão agradece muito, sabe? O cristão agradece muito quando ele focaliza, quando ele coloca os seus olhos naquilo que Cristo fez e já concedeu para ele. E sabe o que Cristo fez e concedeu para nós? O sacrifício dele na cruz por nós, o amor de Deus, o perdão de Deus, a paz com Deus, a vitória sobre todo mal, a proteção total, a vida eterna, o novo céu e nova terra. Aleluia! Se você é cristão e você tem dificuldade de agradecer a Deus, eu vou te dar uma sugestão. Leia Romanos capítulo 8 todo dia, durante no mínimo 6 meses. Você tem dificuldade de ser uma pessoa agradecida? Você tem facilidade de murmurar, de reclamar, de ficar mal-humorado e chato e triste e desanimado? Leia Romanos capítulo 8 todo dia, durante no mínimo 6 meses. E se depois disso você ainda tiver achado difícil ter uma vida de gratidão, é porque você não é convertido. Só Romanos capítulo 8 basta. Mas se você ler o Novo Testamento, vai transbordar de gratidão. Se o seu coração for de Cristo e você for dele. William Hendrickson disse assim, escute aí: a gratidão é aquilo que completa o círculo por meio do qual as bênçãos que caem em nossos corações e vidas retornem ao doador na forma de adoração interminável, amorosa e espontânea. Sabe o que a gratidão serve também? Porque ela transforma aquelas bênçãos que Deus derrama todos os dias nas nossas vidas. A gratidão transforma essas bênçãos em adoração, devolve essas bênçãos a Deus em adoração amorosa e cheia de liberdade, interminável adoração. Gratidão é devolver a Deus o que Ele te dá. É uma forma de fazer isso. Lições
ou também uma lista de agradecimentos? Você está crescendo em gratidão? Crescendo em gratidão? E tem uma coisa, quando a gente agradece, menos coisas ruins nos acontecem. Quando eu comecei a agradecer mais a Deus, mas agradecer assim intencionalmente, disciplinadamente, eu vi que menos coisas ruins aconteceram comigo. Muito menos coisas ruins. E tem outra coisa, mais coisas boas me aconteceram. O Alexandre veio aqui para a nossa igreja. A Viviane voltou. O Beto, a Érica, o Ronaldo, a Santinho. E cada um aqui desse grupo. O Cláudio. A Maís. O Igor. A Brenda. A Roseli. Ia fazer professor de fé no final do ano passado, não fez, mas agora procurou ano não, pastor, vou fazer. Se alguém perguntar para mim assim, pastor, eu não quero saber que o senhor, quero que o senhor conte para mim bênçãos materiais, não, porque isso aí os ímpios têm. Os ímpios aí que não têm Jesus para obedecer a Deus, eles estão transbordando de coisas materiais muito mais que o senhor tem. O senhor tem um carrinho aí, tá meio, sei lá. Pode parar na rua qualquer hora. E tem os milionários aí que não servem a Deus, que eles têm carrão, Hilux e vai daí para cima. Então não vem contar bênçãos materiais para mim, dizendo que Deus está abençoando o senhor, não. E se eles falarem para eu cantar bênçãos materiais, irmãos, eu tenho tantas. Eu falo, vou te dar o nome delas. Ellen, William, Douglas, Michelle, Sidney, Daisy. Vou aumentando a lista. Irmã Fátima, Douglas Cordeiro e Douglas Pimentel. Priscila Carlos. Não fala outro nome que ela ficou brava. Outro sobrenome. Depois você pergunta para ela, você falar, ela vai falar. Alex, Renê. Nós estávamos orando para Deus mandar a audição dele para essa igreja, sabe? Quando começou. E um dia, a Renê passou lá na frente da nossa igreja e falou, sabe, vou vir congregar nessa igreja, vou vir nessa igreja. Aí ela veio e está até hoje. E a líder da intercessão. E ela investe, ela se dedica e ela cuida da igreja junto comigo. Irmãos, o que eu vou fazer? Reclamar de alguma coisa? Quando eu passei a agradecer a Deus, eu comecei a receber muito mais bênçãos. E são bênçãos assim que eu vou falar para você. Eu vou estar com elas lá no céu também. Não vão ficar aqui. Isso que é o maravilhoso do Evangelho. As bênçãos que eu estou desfrutando aqui, eu vou desfrutar lá no céu. Só que vai ser todo mundo perfeito. Ninguém vai ligar para mim, pastor, ora aí. Lá no céu ninguém vai fazer isso. Eu não vou ter que falar assim, ô Jesus, o que eu faço? Jesus me fortalece. Eu tenho tanta carga, Senhor, tanto desafio. Agora, olha o que aconteceu, meu irmão, meu Deus. Lá no céu as bênçãos vão estar perfeitas. Irmãos, dê graças a Deus. O cristão é aquele que decresce, diminui cada dia em murmuração. E aumenta, progride, avança cada dia em gratidão a Deus. Esse é o cristão. Por isso Paulo diz, crescendo em ações de graças. Queridos, essas são 3 formas de sermos cristãos verdadeiros. Amém?
O que é ser cristão? Como ser cristão? Viva pela fé. Não pelo que você, não por sentimentos, necessidades, vontades, pessoas. Viva pela fé. Em Cristo, viva por Cristo, amém? Faça dele a motivação de você viver para Ele. Isso é viver pela fé. Segundo, torne-se inabalável, nele radicados, edificados, confirmados na fé, e cresça em gratidão. Escute aí, essa vida só vale a pena se for vivida corretamente. E só o cristão vive corretamente. Mas como é que você se torna um cristão autêntico? A Bíblia diz: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo, e você será salvo. Arrependa-se, creia, você será salvo. Arrependimento significa não que você se torne alguém impecável. Arrependimento significa que você para de ter compromisso com o pecado e passa a ter compromisso com Cristo. Sua vida muda radicalmente. Seu compromisso não é mais com o pecado, com o mundo, com a carne, com o diabo. Seu compromisso não é com aquilo que Deus odeia. Seu compromisso é com aquilo que Deus ama. Isso é arrependimento. Você muda de vida. Muda suas motivações, suas intenções, seus projetos, seus planos. Tudo que você mais quer é agradar a Cristo. Isso é arrependimento. Em segundo lugar, fé. O que é fé? É você falar: Jesus, eu confio somente no que o Senhor fez, para eu ter perdão, paz e vida eterna com o Senhor. Eu confio somente na morte, na vida perfeita, na morte e na ressurreição de Cristo. Eu confio somente no sangue de Cristo. Isso é fé salvadora. A Bíblia diz: arrependa-se, creia nele hoje. Você não sabe se amanhã você vai poder se arrepender e crer. Você não sabe se amanhã você vai poder se tornar um cristão. E se você amanhã não puder, você vai entrar no inferno. E não vai ter mais nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Mas não é por medo de ir para o inferno que você tem que se converter a Cristo. Você tem que se converter a Cristo por causa dele. Ele é digno. Ele é digno do seu amor, da sua fé, da sua obediência. Ele é digno da sua adoração. É por isso que você deve ser um cristão. Por causa de Cristo. Mas lembre, você deve ser cristão também. Sabe por quê? Escute aí. Cristo estava falando sério. Os que se colocam em suas mãos serão perfeitos como Ele é perfeito. Perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza, em imortalidade. Você não quer isso? Você não quer ser perfeito? Só em Cristo você pode se tornar perfeito. Um dia você vai entrar na eternidade. E como Ele você será perfeito. Você não vai chorar mais, lamentar mais por suas imperfeições, por suas fraquezas, por seus pecados. Você não vai chorar nem lamentar mais. Você será revestido da perfeição e da alegria e da glória infinitas dele. Feche os seus olhos.
igreja